Sentir dá o sentido, é o projeto da Feira Funerária, mas hoje é um projeto seu para que você conheça o segmento do luto do Brasil, esclarecendo sobre a organização, planejamento familiar, sobre a finitude. Então, Sentir dá o sentido, traz pessoas, profissionais, empresários do segmento e de fora do segmento. E hoje nós vamos conversar com ele, do grupo Bom Pastor, que é o Nelsinho, que é um grande amigo que tenho, uma pessoa de fato que nasceu dentro de funerária, cresceu dentro de funerária e tem uma larga experiência no atendimento e no respeito às famílias. Então, Nelsinho, muito grato por você fazer parte desse projeto e que a gente possa divulgar, propagar, conforme estávamos conversando aqui, fora do ar, cada vez mais, para que as pessoas no país comecem a olhar para a finitude da vida, mas principalmente para o respeito e para as empresas que trabalham de forma séria pelo país. Muito grato por você estar aqui, viu, Nelsinho? Olá, André, eu que agradeço aí pela oportunidade. Para mim é uma grande satisfação e honra poder estar aqui comunicando, poder estar explicando um pouco a todos os nossos internautas, os nossos telespectadores, né, André, e poder compartilhar um pouco mais e humanizar cada dia mais o nosso segmento, que é um assunto que ninguém gosta de falar, mas é que um dia todos nós, tanto eu como você e você que está aí também assistindo, vamos passar, né? E a gente sabe da importância das informações. Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, né, a informação ela é fundamental, ela é o petróleo do mundo, né, a informação. Então, é o que tem de mais valor. Então, para nós, do segmento do luto, a cada dia mais que nós pudermos contribuir e passar essas informações, André, educar os nossos, entre aspas, os nossos clientes, os nossos associados e a comunidade, para nós é muito importante isso. Então, eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de estar aqui falando com todos vocês. Nelson, o Grupo Bom Pastor agora comemorou aí uma grande idade de vida, de empresa. Eu queria que você falasse um pouquinho da história. Você que está aí em São Paulo, em Limeira, né, a gente aqui fazendo o programa em Fortaleza e hoje, através da tecnologia, após a pandemia, acelerou essa comunicação, essa conexão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Grupo Bom Pastor, né? Qual é a história desse grupo, qual é a história aí na cidade de Limeira e outras cidades que vocês têm operação e atendimento. Certo. André, você falou tudo agora aí, você falou uma palavra-chave que é muito importante na pandemia, as mudanças, né, não somente da comunicação, mas do mundo todo, né, do mundo todo. E é em virtude disso que nós nos reinventamos, né? Nós fizemos recentemente agora aí 45 anos de empresa, com a graça de Deus, que começou com o meu pai, Edson, com minha mãe, a Nena, e com o meu tio Ângelo, que hoje é o presidente da empresa, né? Eu sou um dos diretores também. Na verdade, para nós, essa trajetória, toda essa caminhada, a gente não pode esquecer de dizer das pessoas, né, que chutaram as pedras do nosso caminho para que a gente pudesse passar e chegar até aqui, né? Então, no começo, como todo e qualquer negócio, ainda mais no Brasil, ser empresário não é fácil, foi muito dificultoso, né? Meu pai deu a vida, na verdade, meu pai e minha mãe, para que a gente pudesse chegar até aqui. A empresa hoje, o Grupo Bom Pastor, hoje está entre os 3 maiores grupos do segmento funerário do Brasil. Tá? Somos uma empresa familiar que profissionalizou, né? Nesses últimos 5 anos, nós vemos a mudança do mercado, vendo os novos players vindo para o mercado, fundos de investimentos e grandes organizações. Nós tivemos que passar de uma empresa familiar e mudar toda essa parte de governança e profissionalizar. E hoje nós somos uma empresa totalmente auditada, né? A operação do Grupo Bom Pastor está além da cidade de Limeira? Quais são hoje os municípios que você atende? Está dentro da cidade de São Paulo? Quais são os serviços que vocês oferecem à população da sua cidade e de outras cidades onde você está? Hoje, André, hoje o Grupo Bom Pastor está totalmente verticalizado, tá? Nós atuamos hoje no segmento funerário, tá? Em plano de assistência funeral, que é onde que nós somos um dos maiores players, como eu estava dizendo. Nós temos hoje 2 crematórios, né, na cidade. Inclusive, eu estou aqui hoje na cidade de Campinas. Nós somos concessionário aqui na cidade de Campinas. Temos um outro crematório em Limeira. Temos o maior funeral center do planeta, que está na cidade de Limeira, porque foi lá que nós começamos tudo, né, André? Lá é o nosso
o nosso Forte Apache, né? Que é o Monumental, Que é o excelente, Monumental, exato. excelente estrutura. É o maior funerário center do mundo, como eu disse. São 10.300 metros de terrenos, com 4.900 metros de área construída, verticalizada, onde funciona um crematório, todas as salas de cerimônias de despedidas, ou entre aspas, os velórios, né? Nós temos ali o serviço funerário, columbário e entre outras coisas mais, serviço de logística, floricultura e todas as coisas mais. Então, como eu havia dizendo, nós estamos na cidade de Limeira, onde tudo se, em 1979, começamos a nossa companhia, né? Depois, hoje nós estamos em 47 cidades do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, né? E aí, mais uma vez, verticalizados, com serviço funerário, plano de assistência funeral, crematório e cemitérios. Rapaz, excelente, excelente, Nelson. Nelson, você passou por alguns desafios durante essa tua caminhada dentro do grupo, já que você cresceu dentro da funerária, assim, quais são as curiosidades? Você na escola teve muito preconceito? Hoje, como é que você olha isso também dentro do mercado e fora do mercado? André, eu costumo dizer o seguinte, tá? Antigamente, nós éramos conhecidos, o segmento do luto, né? Falar que você era dono de uma funerária, você era visto pela sociedade como o papa defunto, né? Você ia, até hoje a gente sofre alguns bullying, né? Mas hoje a gente é reconhecido de uma forma diferente, tá? Porque você chegava, o cara falou, trouxe a trena, aquela coisa, né? Quando eu estudava, como você falou, André, um fato muito importante, é que eu não entendia, né? Porque eu ia na casa de todo mundo fazer trabalho, mas ninguém queria vir na minha. Mas depois, hoje, eu fui entender, sabe por quê? Porque eu morava em cima de uma funerária e os pais não queriam deixar os filhos ir, O né? pessoal tinha medo, né? Exato, exato. É aquele grande tabu, né? Então, hoje a gente entende. Lá atrás, os pais que eram donos de empresas funerárias não queriam aquilo para os seus filhos. Olha a mudança, André. Eles queriam ver os filhos médicos, queriam ver os filhos doutores, advogados e outras coisas mais. Porém, eles não sabiam o que tinha na mão, o que poderia, aonde o seu negócio poderia chegar. E hoje, o que acontece? O pai não tem a quem passar, porque ninguém viveu naquilo lá, e os filhos também não ganham tanto como o pai consegue ganhar no empreendimento dele. Então, hoje estão fazendo o quê? O regresso, estão voltando, né, às origens aí, e falar, não, eu consigo, eu mesmo, eu sou formado em Direito, sou advogado, mas eu não quero exercer a minha profissão como advogado. Eu tenho um orgulho da minha missão de vida, de ser diretor de funerário, de ser do segmento do luto, de ser um especialista dentro daquilo que eu amo e que eu faço, né? Então, o que a gente vê é que, assim, o mercado, ele vem mudando muito, assim como todas as coisas no planeta vem mudando. E maior ainda, ganhou uma velocidade pós-pandemia, né, André? Então, foi Mudou exatamente isso muito. que nós... Exato, exatamente isso que nós estávamos dizendo, que é o porquê que o Bom Pastor fez uma festa e está ressignificando a logomarca, ressignificando a empresa. Por quê? Porque o nosso maior negócio hoje é o plano de assistência funeral, tá? Todo mundo fala, você é dono de funerária, você gosta de ver a morte. Não, nós não gostamos da morte. Nós somos inimigos da morte. Nós não queremos morrer e nem perder quem nós amamos, né? As pessoas acham que o grande filão do mercado é o serviço funerário. Não, é o plano de assistência funeral. E ali, quanto mais despesa eu tenho, Oi, André. Estou lhe ouvindo. Tô aqui. Quanto mais Quanto despesa mais, você tem. quanto mais despesa eu tenho, quanto mais falecido eu tenho, maior é os nossos custos, né? Então, a morte para o plano funerário, ela não é um benefício, e sim ela é um custo. Então, para nós é muito mais importante nós investirmos na qualidade de vida, investirmos nos nossos associados, do que ver eles falecendo. Não é um bom negócio para Na, nós. na, na verdade, você trabalha, orienta e hoje os planos funerários no Brasil vieram, né, para trazer planejamento familiar. Exatamente. Um planejamento em vida para quem fica também. Exatamente, né? Né? Isso,
O luto, ele sempre foi. O serviço funerário, ele é um dos serviços mais antigos do planeta, tá? Assim como a inumação, que é o sepultamento, como a cremação, também existe desde as primórdias lá atrás, né? Sim. E aí a gente fala assim, meu negócio não vai mudar. Você está enganado, seu negócio já mudou, né? Quem que acorda hoje, André, falando assim, eu estou com vontade de comprar um plano de assistência funeral, um plano funerário? Ninguém, gente, ninguém. Porque isso aí, o cara, ainda mais no momento que nós estamos, momentos de festa, final de ano, quem que quer gastar com isso? Ninguém quer gastar. Ninguém quer Então, morrer, né, Nelson? ninguém quer morrer, ninguém quer. Eu já cheguei, André, bater na porta de casas, vendendo no PAP. Eu passei por toda essa. Eu comecei como office boy na empresa, quando eu tinha 14 anos, passei por toda a parte do plano ali. E aí depois cheguei para fazer PAP, porta a porta, e eu sei o que é, eu sei quais são as dores dos nossos colaboradores. Só que as dores que eram do PAP, hoje não é mais. As dores, hoje, quem quer trabalhar no porta a porta, hoje o nosso digital começou a ter a crescer, né, no digital, na venda digital. Esse é o maior, eu acho que é a pergunta de US$ 1 milhão que todo mundo pergunta, mas como você vende no digital, né? Enfim, cada empresa tem a sua... O mercado mudou, né? As pessoas são diferentes, né? O pensamento é diferente. Exatamente. Então, nós tivemos o quê, André? Nós tivemos que ressignificar, né? Ou seja, através do plano de assistência funeral, trazer novos benefícios, tá? Novos benefícios, que nós chamamos de multiassistência. Que é o que é a multiassistência? Não é simplesmente ter lá a sua rede de parceria lá, onde você tem o médico, e tem a farmácia, e tem o comércio lá, isso aí não. Isso aí é coisa que nós usamos desde 1993. O Grupo Bom Pastor usava isso aí desde 1993. Em 2001, nós lançamos lá atrás o cartão de infinitas vantagens, que era do Grupo Bom Pastor, e hoje o multiassistência, né? O multiassistência, na verdade, é o quê? Não somente cuidar da pessoa na hora que ela falece, mas sim no momento ali, em todos os momentos, desde o berço ao luto, né? Desde o berço ao luto ali, a gente está em todos os momentos da vida dele. Com isso, nós trouxemos o Bom Med, né? Que na verdade não é simplesmente uma clínica de telemedicina, não é? Nós trouxemos de fora, trouxemos, na verdade, a empresa que implantou telemedicina no Brasil. Hoje nós temos uma Nilco, uma nova empresa junto com ele, onde nós desenvolvemos a clínica multidigital, ou seja, os associados nossos. Quando você fala, André, em telemedicina, veja bem, nosso pulo, CDE, o que tem aí dentro da pirâmide aí, na escala econômica do Brasil, né? Então, a gente vê, você acha que uma pessoa, por exemplo, o senhorzinho lá, ele vai entrar na telemedicina? É aquilo que eu falo. Ele vai entrar, ele acha muito mais fácil e prático, e no postinho da saúde acaba não usando ali a telemedicina. Ele não sabe, ele não conhece. Qual é a obrigação nossa? Mais uma vez dizendo, é nós educarmos os nossos clientes. E de que maneira? Nós criamos o quê? A clínica multidigital, onde a pessoa ela vem até a empresa, lá nós temos uma clínica, onde nós temos o quê? Um concierge de saúde, onde nós temos uma enfermeira padrão que dá os primeiros atendimentos, vê os sinais vitais das pessoas e aí sim coloca ele de frente com uma cabine, um totem, que é uma TV, e ali então ele começa a consulta com o médico em todas as especialidades, né? Aí, tem um então, primeiro atendimento mais rápido e mais prático, né? Exatamente. Então, ali o médico olha, André, e fala assim, olha, qual é o problema que o senhor tem? Está com dor de garganta? Então, nós temos um equipamento que nós trouxemos do Irã, onde nós colocamos o aparelho na boca da pessoa, todo esterilizado, e o médico, através de uma câmera, consegue ver. É ouvido, coloca também a tocotite, coloca no ouvido e o médico consegue analisar a imagem aqui, tá? Com Perfeito. isso também, André, acabou a consulta, eu preciso de exame, tá? O equipamento que nós trouxemos também, uma gota de sangue, nós conseguimos realizar 23 tipos de exames. Perfeito. Aí você fala assim, nossa, Neto, então você descobriu o mundo, hein? A Bom Pastor descobriu o mundo, a multiassistência Bom Pastor. Por que o Einstein, por que o Fleury não tem isso aí? Aí eu respondo para você, qual que é o negócio deles? Vender exame. Se uma vez eu facilitar todo o negócio, o que acontece com o meu negócio? Ele vai acabar. E se nós não tomarmos cuidados no segmento do lucro, o nosso negócio ele não vai acabar. Mas nós vamos acabar o quê? Sendo engolido por outros negócios, tá? Se a gente pegar no ramo de seguro mesmo aí, André, o ramo de seguro mudou muito, tá?
Sim. Voltando um pouquinho ao ramo do seguro, antes nós tínhamos somente seguradoras, era um preço. Depois passou o quê? A um seguro, entre aspas, pirata, que é a assistência veicular aí que apareceu, e agora apareceu aí as empresas, que é quase igual uma fintech, empresa mãe, onde você coloca o carro, você não precisa nem levar seu carro em lugar nenhum, levar fazer vistoria, nada, com o seu celular você consegue fazer um seguro do seu carro e já está segurado, e tem muitas empresas com 30 dias dando gratuito. Então, é isso que eu penso, a gente tem que se reinventar, né? E é isso que o Grupo Bom Pastor está fazendo, está se reinventando. Eu dei um spoiler aí, somente na parte da saúde, mas temos também o Bom Alto, na verdade, que é nessa parte aí, dentro desse sentido que nós estamos falando. Temos o Bom Pet, que na verdade é, sim, a parte PET do Grupo Bom Pastor, não somente cremação, mas também telemedicina, também veterinária. Nós temos também o Bom Educa, né? Que nós tivemos a oportunidade, estamos implantando o Bom Educa também, e o Bom Indique também, que são os profissionais liberais, e entre outras coisas aí, o Bom Cred também, que vai ser um banco que está junto conosco, onde nós vamos poder também financiar não somente as consultas que as pessoas às vezes não têm o plano Bom Med, mas também financiar cirurgias e exames e outras coisas mais. Trazendo facilidade para as pessoas, né? Exato, exato. Meu amigo Nelsinho, você é advogado, mas hoje é um grande gestor, mas também é um cerimonialista, né? Você trabalha com a parte estratégica da empresa, seja no operacional de um atendimento, de um pequeno, médio, um grande atendimento, você tem esse olhar porque você é um curioso, viaja aí o mundo todo, trazendo conhecimento, tendo novas percepções, porque cada país tem a sua realidade, cada cultura tem também a sensibilidade diferente da nossa aqui. Você teve 2 atendimentos muito interessantes. E isso a gente já pôde conversar e você participando de alguns eventos conosco. Você atendeu o Pelé, a família do Pelé. Qual foi o grande desafio no atendimento de um ícone internacional que era o jogador Pelé? Na verdade, André, é aquilo que a gente fala, né? As pessoas às vezes perguntam para mim, Neto, quantos famosos você já realizou o funeral, né? Como que um caipira lá de Limeira vai numa cidade e pega uma das maiores personalidades mundiais? Se você pegar em 1990, Pelé estava, e até um pouco mais, até depois de aposentado, entre as 10 pessoas mais famosas do planeta, só perdendo para 2 nomes, a palavra mais falada, somente para Deus e para Coca-Cola, né? Sim. Então, na verdade, assim, fazer e participar de um cerimonial desse, eu posso falar para você que, primeiro, é uma coisa divina, é uma coisa de Deus, né? Eu achava que eu tinha a capacidade de um dia realizar uma grande cerimônia dessa. Ou seja, isso aí foi construído através de grandes parcerias que nós fizemos lá atrás. Um exemplo, hoje eu estou aqui no Memorial Bom Pastor, na cidade de Campinas, onde nós somos sócios, né, do Memorial de Santos, que na verdade é uma da maior necrópole do planeta também, e onde nós fizemos algumas sociedades, algumas parcerias estratégicas, onde eles são, vamos falar assim, especialistas em cemitérios verticais Sim. e cremação e outras coisas. Mas eles não tinham, então, a parte de serviço funerário. Como nós tínhamos essa parceria e o Pelé, ele chegou a ser sócio do PEP, até mesmo no cemitério, e amigo da família, eles tinham, assim, uma grande afinidade. E quando faleceu, o Pepe já era falecido naquela época, então o Evans, através do Evans e também dos filhos do Pepe, o Léo, ele falou, Neto, você é um grande especialista, é a única pessoa que a gente confia para que realize, sabemos do potencial seu e da Bom Pastor, para que realize o funeral do Pelé. Isso aí a gente não foi na hora, a gente já sabia, já vinha preparando, tá? Vinha preparando o mausoléu dele também, e o mausoléu dele, 200 metros quadrados, a gente veio estudando isso aí, antes, porque nós sabíamos do estado de saúde dele. Porém, eu criei ali toda uma sistemática, porque nós sabíamos primeiro entender quem que eram as personas, né? Isso que eu falo, quem que é a Isso. persona que está envolvida ali dentro de
do cerimonial de luto, né? Então, ali nós sabíamos que nós íamos ter que dar com 3 pessoas ali importantes. Primeiro, a família, né? Segundo, o Santos Futebol Clube. E terceiro, o dono da marca Pelé, que é o Pelé Ten, né? Que é através do CEO. E depois, com quem que eu iria falar? Porque no funeral, todos nós sabemos que lidar com a família naquele momento de luto da perca já não é fácil. Agora, você imagina lidar com uma personalidade que tem um fundo de investimento por trás, que tem uma marca por trás, você tem que repatriar, fazer a vontade dele também, e você unir essas três vertentes aí, ou seja, Tinha família que atender primeiro, todo mundo, né? atender todo mundo e você também, vamos falar assim, poder mapear todos os riscos ali, todas as... Então, o que, que nós fizemos, André? Nós, primeiro, eu criei um organograma do quais seriam as atividades que nós iríamos fazer. Segundo, qual era o mapa de risco que a gente tinha. Então, nós usamos o quê? O princípio da aviação. Tudo que ia fazer, a gente tinha dois. Se falhasse um, nós tínhamos o outro. O carro, se o carro... Não, imagina você, André, no cortejo. No cortejo, você descendo para Santos, o carro quebra. Você imagina. Então, não. Furou um pneu, que é uma besteira, né? Exatamente. Então, eu já tinha um outro carro. Né? Já tinha outra limusine, nós tínhamos 2 limusines. A urna deu um problema, quebrou. Eu tinha uma outra urna igual lá. Né? Então, o corpo do Pelé, eu tomei o cuidado até de aonde tirava os telefones. Chamei o pessoal do Einstein, que na verdade era a coordenadora do morgue lá, que o morgue é o necrotério. Chamei o chefe de segurança e ali naquele momento nós estávamos no momento de transição das concessionárias de São Paulo. Então, André, uma coisa errada a gente pode elevar o nível da companhia, como a gente pode acabar com a companhia no momento desse, né? Então, o que nós fizemos? Eu chamei o chefe da segurança e pedi que eu quero um segurança, até que o corpo do Pelé saia daqui, eu quero um segurança na porta do morgue. Segundo, eu quero que o segurança tire todos os telefones da mão de todo mundo, inclusive o meu, e revise todo mundo para entrar na sala do morgue, onde está o corpo do rei. Tá? Por que isso, André? Porque era fácil. Se eu pegasse alguma concessionária, eu pegasse alguém que tem uma vontade, que fosse lá e tirasse uma foto do corpo e soltasse na mídia, ia acontecer igual aconteceu com o Maradona. Sim. Entendeu? Então eu podia. Então eu não podia, eu não poderia correr esse risco, né? E então foi essa uma das medidas. Segundo, era não tirar o corpo do Pelé de lá. Pelé, para você ter uma ideia, o Pelé, eu considero ele como no automobilismo tem o Enzo Ferrari. Sim. Não sei se você sabe, mas em 2017 tentaram roubar os restos mortais do Enzo Ferrari lá na Itália. Não, né? Não sabia disso, não. Os carabineiros lá, que é a polícia de lá, interceptaram uma máfia lá que estava com a intenção de roubar os restos mortais para pedir o resgate para a família. Olha onde que nós chegamos, né? Em 2017. Foi interceptado, conseguiu. Hoje até eu tive no túmulo do Enzo Ferrari, ele é trancado, você não consegue mais visitar, chegar perto. E o mesmo eu pensei com o Pelé, eu não posso tirar o corpo do Pelé daqui, porque vai que acontece alguma coisa. Então, o que nós fizemos? Nós montamos um laboratório de tanatopraxia, de reparação e conservação do corpo humano dentro do Einstein. E para mim ali, André, aquilo para mim foi assim... Eu tinha passado 50 dias antes de perder minha mãe, hoje não tem minha mãe nem meu pai, e eu vivi 50 dias ali com a minha mãe, e para mim, quando eu voltei e eu fui recebido na porta de entrada do Einstein, por 2 médicos para entrar ali, eu já não era mais o paciente que estava ali com a minha mãe. Ali eu já era doutor, cara, era de arrepiar. Eu entrei emocionado, assim como eu estou também, porque, cara, você não sabe o que é isso, né? E eu não acreditava que estava acontecendo aquilo comigo, né? Essa grande missão, milhares de repórteres ali. E eu cheguei lá e aí, é lógico, sozinha eles não fazem nada, eu não posso deixar aqui de falar. Essa estratégia, a estratégia que nós fizemos entre o Memorial, a Bom Pastor e o Mandu Cerimoniais, que é o Vitor Mandu, que é um grande especialista. Gente muito boa que a gente quer trazer aqui também para... Exatamente, ele que é a pessoa que fez as maiores personalidades no Brasil, desde Itamar Franco,
desde Gugu Liberato, ele que tem um grande know-how também de executar essas operações, foi aonde, e ele é sócio nosso também no Grupo Bom Pastor, entendeu? Em algumas operações. Eu não poderia, né, de maneira alguma, deixar de trazer um grande profissional desse, né? Uma pessoa que tem uma vasta experiência, né, André? Sim. Então, foi aonde que nós unimos ali todas as forças, nós montamos ali um laboratório de tanato dentro do Einstein, fizemos toda a preparação, deixamos o corpo, e aí nós colocamos o corpo numa sala climatizada. Aí as pessoas falam, sala climatizada? Não é geladeira? Ah, não é câmera fria? Não, gente, é isso que a gente tem que tomar cuidado e educar os nossos clientes, é aquilo que eu falo. Imagina você que eu falar, André, seu pai, a sua mãe, o seu parente está numa geladeira. Ele é alimento para ficar na geladeira? Não, É. não é. Ele ficou na câmara fria. Ele é um animal para ficar numa câmara fria? Não, não é. Então, onde ele ficou? Numa sala climatizada. Não soa diferente o termo técnico? É uma Com sala climatizada. certeza. Né? Então, a gente Você tem que tomar humaniza, cuidado. né? Exatamente, a gente tem que tomar cuidado. Se você colocar no Google aí, o corpo do Pelé ficou aonde? Você vai ver em todos os lugares que saiu, em uma sala climatizada. E, de verdade, ele ficou numa sala climatizada mesmo, que era uma sala com ar-condicionado, e, na verdade, também ali na cama, um lençol. É óbvio que o Pelé ele ficou diferente de muitas outras pessoas, porque ele é o Pelé, e ele merece isso também, né? Mas, André, uma curiosidade é assim, né? Só para você ter uma ideia, falando um pouco assim do Pelé. O dia que eu cheguei na minha casa, o meu sobrinho, o meu filho falou: pai, você pegou no pé do Pelé, você pode passar a mão no meu pé? Olha para você ver aonde que vai a curiosidade, né? É, Enfim, nós é, organizamos tudo, toda ali aquela operação. foi um trabalho realmente de cuidado e muita estratégia, né, Nelson? Exato. Muita estratégia do fazer, né? Com Exato. respeito, com. Desde essa parte aí até por onde, o horário que nós iríamos descer, conversar com a polícia, para a gente poder desviar dos reportes. Mesmo assim, não teve jeito. Tinha 9 helicópteros, tinha 65 viaturas, incluindo carro e motos, para descer. Fecharam a imigrantes para nós descermos, né? E aí, chegando lá também, que portão que a gente ia entrar, que portão que ia entrar a celebridade, e a gente criar todo esse organograma, né? E qual é o trajeto que a gente ia fazer para fazer a despedida em Santos. Então, tudo isso aí foi nós que criamos tudo isso aí. Foi assim, eu acho que depois do Ayrton Senna, que foi no século passado, né? Esse aqui, até aqui agora, foi o funeral do século para o Brasil, tá? É óbvio, né, André? Ninguém é superável, ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do Sim, que ninguém, sim. não é melhor do que ninguém. Qualquer um tem a capacidade, desde que tenha a responsabilidade de fazer um grande cerimônia dessa aí, né? E fora o Pelé, nós fizemos também nós fizemos o rei do futebol, e eu fiz também, a minha equipe também, mais uma vez, a Mandu, cerimonial, fizemos o funeral da rainha do rock, que foi a Rita Lee, que também não foi fácil. Envolver celebridades, envolver ego, isso é complicado. Quando você tem ego no meio, ainda mais ego de pessoas, que o serviço dela, a missão dela acabava ali. Por exemplo, você pega um empresário, você pega um assessor de imprensa. Rapaz, para quem trabalha e sabe o que é isso aí, tudo isso aí, o dedo vem apontado na sua face. Então, a gente tem que ter um emocional ali, André, Tem que muito. ter um jogo de cintura muito grande. E o dela também, mais uma vez, foi num local assim muito inusitado, que foi no Planetário em São Paulo. Nunca existiu na história do Planetário um funeral lá. Então tem muitas particularidades que a gente for ficar falando aqui, nós vamos falar até Foi. amanhã. Fora Nelson. ela também, eu fiz também da rainha, a rainha da cozinha, né, que é a Palmeirinha, né? Dona Palmeirinha. Palmeirinha. Mas Sucesso André, é na o que eu TV, falo. na televisão. Exato. Então, na verdade, ela que foi uma grande e a cada episódio uma nova história, né? Mas é aquilo que eu falo, André. De pessoas famosas, nós fizemos pouco, mas nós fazemos todo dia e fazemos muito bem feito, e mais de pessoas amadas. É verdade. Nelson, a conversa tá boa. O podcast aqui a gente tenta fazer num tempo que as pessoas queiram e possam assistir, para que não fique muito alongado, mas eu quero marcar depois outras conversas com você, para a Com gente trazer certeza. curiosidades das suas viagens pelo mundo, curiosidades de outros países, diferença entre outros países e o Brasil, e te agradeço, cara, o tempo que você está tirando, está dispondo,
Vamos continuar divulgando o Sentir Dá o Sentido, que é um projeto, como eu te falei, bastante novo, é um projeto que a gente vai crescer como a feira cresceu, né? Cresceu de forma sustentável, de forma sólida, sendo um pilar de cada vez, um degrau de cada vez, para que a gente possa propagar e divulgar de forma séria o segmento de luto no Brasil. Nelsinho, muito grato pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pela tua amizade, pelo teu respeito, pela parceria, viu, cara? Tá certo. Ô, André, eu fico assim, eu que fico agradecido, eu estou inteira disposição, no sentido ao sentido de você, da Feira Funerária, sempre, tá? Porque é aquilo que eu falo, né? Poder contar essas histórias, poder contar um exemplo. A gente tem muito para se falar, desde o do funeral do Michael Jackson, que eu estive, e outras passagens aí, André. Pode contar comigo que eu estarei aqui sempre à sua disposição. É uma grande satisfação e honra. Vamos marcar esse aí do Michael Jackson, que aí eu tô curioso, viu, cara? E vamos marcar pra feira, pra de repente você tocar o Sentir Dá o Sentido no estúdio lá. Vamos sim. Beleza, Vamos sim. Nelsinho? Um grande abraço, muito grato, viu? Um grande viu? abraço a todos vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Até a próxima. Tá aí o Sentir Dá o Sentido, esse projeto que desmistifica o segmento do luto no Brasil e traz informações claras, verdadeiras e com muito respeito a você, a sua família. Muito grato, continue conosco, faça lá o joinha Sentir Dá o Sentido.